Boa noite, bem-vindos à nossa casa, mais uma vez para o nosso estudo, né, Edu? Graças a Deus estamos aqui unidos para os estudos da noite e com muita alegria. Com muita coisa interessante hoje, né? Muito aprendizado, muito. Onde a gente se vê em todos os comentários, né? É verdade. Hoje estudando, eu falei, mas eu estou nesse também. Eu estou em todos os comentários aqui ainda. E assim a gente pede para vocês já nos darem um ok do som, da imagem, né? Para que a gente possa conversar bastante. Podem preparar as suas perguntas, comentários, complementações, né, entendimentos, porque é muito bom que cada um fale como entendeu, porque a gente vai aprendendo um com o outro nova visão, né, Edu? Sem dúvida, né? Às vezes uma pergunta abre uma dezena de questionamentos e faz com que a gente raciocine numa amplitude muito maior. Né? Que a gente senão não tinha enxergado, né? Senão a gente fica só com aquilo que você teve capacidade, né? Que nós aqui, individualmente, tem a sua capacidade de interpretar e quando vem um complemento dos ouvintes, dos participantes, faz a gente pensar de maneira diferente. Antes de nós iniciarmos praticamente a lição de hoje, eu gostaria de falar uma pequena coisinha. Hoje, como todos já sabem, aniversário da nossa querida Deise. É com muita alegria que a gente está aqui reunido, podendo, nesse momento, ter a oportunidade de cumprimentá-la frente a frente, que ontem já tivemos juntos nesse aspecto. Desde segunda, né? Que foi o seu, que nós estamos comemorando. Estamos comemorando a semana desde toda. Segunda, né? Nós estamos comemorando também o dele. Ele está comemorando mais que eu. Ele comemorou segunda, terça, quarta, e hoje está pegando carona comigo ainda, tá vendo? Então, a lição do Evangelho de hoje nos lembra de que uma das coisas que ele nos fala é que a gente tem que, e eu tenho aprendido aqui na casa, que quanto menos elogio a gente faz. Mas para não fazer elogio, é só desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, para que a gente possa ter você nos trazendo sempre essas oportunidades com muita felicidade. Obrigado. Eu que agradeço estar aqui hoje, nessa casa tão querida, entre tantos amigos queridos, né? Exato. Recebendo esses abraços que hoje recebemos muito virtualmente, a quem agradecemos, mas um abraço de um amigo é sempre muito bom. Exato. Eu agradeço a Deus essa oportunidade bendita de estar aqui com vocês hoje. Amém. Para todos. Então, neste momento, já com os corações se preparando para o banquete desta noite, possamos nos imaginar nesta casa tão querida, que quando aqui chegamos, os nossos amigos nos abraçam e que ainda recebemos os abraços dos amigos espirituais. E sentindo esses abraços calorosos que estão se estendendo aos nossos lares, que este abraço possa estender a todos os que aí estão, todos familiares, e assim todos juntos possamos nos unir ao mentor desta casa, o nosso querido Chico, e com ele possamos ir até o Mestre Jesus e rogar-lhe, Senhor, que se conosco nesta noite, que nos inspire e nos ajude a trazer um estudo sobre o seu Evangelho de amor, que abra os nossos corações e os corações tão queridos que estão unidos a nós, para que o entendimento se faça um pouquinho de cada vez, mas que possamos sair com os corações cheios de amor nesta noite tão abençoada.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Então, nosso programa desta noite, nós vamos, na parte do estudo do Evangelho, nós vamos falar sobre o capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Nos itens 17, 18 e 19, carregar a cruz quem quiser salvar a vida. E no estudo da mediunidade, nós vamos ver no livro dos médiuns, hoje no capítulo 14, que ainda estamos estudando, e que ele nos fala sobre os médiuns audientes, no item 165. E nos mensageiros, estamos aqui com o Edu, que vai nos falar sobre o Capítulo 9, ouvindo impressões. Ouvindo impressões. Então, hoje nós vamos, assim, linkar, né, o nosso Evangelho com o nosso estudo da mediunidade e com o estudo das impressões daqueles que já passaram aqui entre nós, né, e que estão trazendo as suas impressões no retorno à vida espiritual. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida. Lucas, no item 17, nos conta: bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem e carregarem de injúrias e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Folgai naquele dia e exultai, porque olha que grande é o vosso galardão no céu, porque desta maneira tratavam aos profetas os pais deles. E aí, semelhante a Lucas, nos traz Marcos, Mateus e João, que nos diz: e chamando a si o povo com os seus discípulos, Jesus disse-lhes: se alguém me quiser seguir, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois de que se aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí Kardec nos explica nos ensinos dos Espíritos, ele continua nos falando o seguinte: regozijai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas assim: sede felizes quando os homens, tratando-vos com má vontade, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que eles vos fizerem resultará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, mas não os amaldiçoeis. Após isso, acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quer seguir, isto é, que suporte corajosamente as tribulações que a sua fé provocar. Pois aquele que quiser salvar a sua vida e os seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo perderem aqui embaixo, até mesmo a vida para o triunfo da verdade, receberão na vida futura prêmio de coragem, da perseverança e da abnegação. Mas para os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrenos,
Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Muito bom, né? É para pensarmos bastante, né, nestas lições que teremos hoje. E aí, no livro dos médiuns, no item da mediunidade, hoje nós vamos continuando, né, o nosso estudo sobre os diversos tipos de faculdades, de dons. Hoje nós falaremos sobre os médiuns audientes. E Kardec nos traz que são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. E aí ele dá mais uma explicação. Ele falou que algumas vezes nós ouvimos uma voz interna, como se fosse dentro da nossa cabeça. E que de outras vezes nós podemos ouvir uma voz externa, como se ela estivesse no meio onde a gente se encontra. E que muitas vezes a gente até, nesta voz externa, a gente confunde até com a voz de nós aqui, de qualquer um de nós encarnados nesse momento. Então, ele nos fala que os médiuns audientes podem conversar com os espíritos. E quando eles adquirem esse contato mais constante, né, com certos espíritos, o médium audiente consegue até reconhecer a voz daquele espírito com quem ele está se comunicando ou que está querendo comunicar com ele. Ele reconhece pelo timbre, pelo som, pela impressão que aquela voz dá no cérebro dele. Então ele fala também que muitas vezes quem não possui esse tipo de faculdade pode também se comunicar com algum espírito através de um médium audiente, que esse médium vai servir de intérprete nestas ocasiões. E que esta faculdade é muito agradável quando a gente ouve os espíritos bons, as vozes boas, as vozes de incentivo, de alegria, de força, que nos faz seguir adiante. Mas que também ela pode se tornar muito desagradável quando não são os espíritos bons que estão perto da gente. Então ele diz que estes não muito bons que estão perto da gente, muitas vezes eles provocam muita coisa ruim na nossa mente. Eles trazem assim palavras desagradáveis, inconvenientes, para nos fazer sair do caminho. Mas que isso acontece porque nós damos abertura. A nossa sintonia acaba chegando mais perto desses espíritos não muito bons, imperfeitos, como nós estudamos, do que daqueles bons que nós queremos perto de nós. Então ele fala que é necessário, nas horas que nós estamos mais próximos de pensamentos não muito bons, porque todos esses espíritos estão nos rodeando e nós podemos entrar em contato com qualquer um, né? No dia a dia da mediunidade, não só no exercício da faculdade mediúnica numa casa espírita. Então ele fala o seguinte, que quando isso acontecer, nós temos que usar as armas que nós já estamos aprendendo, né? É a oração, é a chavinha para mudar o pensamento, para que a gente possa sair daquela faixa vibratória e acessar os bons espíritos, acessar o nosso mentor, que vai nos ajudar a resistir a esses maus pensamentos. E aqui também nós trazemos hoje as definições do Dr. Zalmino Zimmermann, onde ele fala o seguinte, que além de perceber esta voz, né, que a gente ouve dentro da cabeça ou fora, eventualmente os médiuns audientes podem perceber outros sons do universo, outros sons espirituais. Deve ser uma coisa maravilhosa, né? Quando pudermos acessar estes sons. E ele fala que esta aptidão, né, também ele confirma pelos estudos dele em Kardec e em outros autores, é que este médium audiente, ele serve de intermediário também entre o espírito comunicante com aquele para quem está sendo trazida a mensagem. E aí ele nos traz alguns exemplos. Na Bíblia a gente tem Samuel, que ouvia, né, as vozes e trouxe todo o evangelho dele, todas as profecias dele,
pelas vozes que ele ouvia. Aí ele nos fala de Paulo, quando ele ia escrever as suas epístolas, as suas cartas que chegaram a todos os lugares e até nós hoje, ele também ouvia as vozes que vinham do Cristo, né, através de Estevão, que estavam sempre perto dele. E também Zimmermann nos fala sobre Joana d'Arc, que ela comandava o exército francês, seguindo as vozes daqueles seres que a inspiravam por onde ela tinha que passar. E mais outra ele nos traz sobre Lites, que Lites dizia que ele conhecia a música antes dele tocar, que ele a ouvia mentalmente, todo este som, antes que ele sentasse no piano e que seus dedos começassem a tocar. Então, nós vemos que todas, né, as faculdades são lindíssimas quando nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus. Então, por todas elas, nós podemos servir aqui na Terra como médiuns, servindo a Jesus. E também nos traz Kardec que este fenômeno, esta faculdade, ela se processa em nós, no médium, da mesma forma que as outras que nós vimos até agora, pela expansibilidade do nosso perispírito, que ao se expandir, ele entra, a mente do nosso perispírito entra em contato com a mente do comunicante, que recebe esta mensagem e transmite para o nosso cérebro físico. E o nosso cérebro físico transmite para o nosso órgão correspondente, que nesse caso seria o órgão da audição. E aí ele fala que neste processo tem uma sensibilidade muito grande, que é uma das propriedades do perispírito, que é a sensibilidade global, que é aquela propriedade de uma percepção espiritual muito maior, que o ser consegue acessar tudo que está à sua volta. Ele ouve, ele vê, ele percebe, não pelos órgãos físicos, mas 360 graus por todos os seus sentidos, como se não tivesse um local específico como a gente tem no corpo físico. A gente sentiria por todo o ser. E ele diz o seguinte, que isso acontece com os médiuns, mas também no que a gente já aprendeu. Depende do grau de expansibilidade desse médium, do grau desta mediunidade, para que ela vai servir. Então, ela pode ser em maior grau ou em menor grau. E aqui Zimmermann também nos fala de Leon Denis, que cita como exemplo também Mozart, que disse que Mozart deu esta seguinte, ele trouxe essas seguintes palavras para aquilo que ele sentia na hora que ele ouvia esses sons. Ele disse assim: quando estou em boas condições e inteiramente só, durante o meu passeio, os pensamentos musicais me vêm com muita abundância. Ignoro de onde procedem esses pensamentos e como me chegam, também não sei. Nisso não tem a minha vontade a menor intervenção. Então, são aqueles seres que recebem toda essa beleza do universo para que a gente possa ouvir e aprender um pouquinho de tanta coisa linda que existe por aí, né? Então, ainda também Kardec nos traz que boa parte dos nossos compositores também, eles têm essa percepção. Muito deles, nós vimos que eles podem ser inspirados, intuídos, mas também eles têm esta faculdade, sem o saber, esta faculdade mediúnica, onde também eles sentem que brota dentro deles aquilo que eles estão colocando no papel. Então, Kardec nos fala que esta condição, este tipo de faculdade, pode sofrer muitas interferências, porque é uma faculdade que nós não temos muito controle se não estudarmos muito e soubermos identificar. Porque uma coisa é você ver, tentar fechar os olhos e mudar de local, mudar do que está vendo.
Outra coisa é essa sintonia, essas vozes que brotam na nossa cabeça. Então ele fala o seguinte, que temos essas várias interferências, então que é necessário muito estudo, muita instrução para que a gente consiga distinguir que tipos de espíritos estão ali nos passando estas informações. Então ele fala que essa mediunidade, como todas as outras, mas essa em maior nível, podem-se chegar os médios a muitas perturbações, que são aquelas obsessões, transtornos psicológicos, porque não conseguem, não aprenderam a lidar. Então, que precisamos estudar muito para colocar a nossa mediunidade, este tipo de mediunidade, como todos os outros, colocar sempre a serviço do bem, a serviço de Jesus. Então, que é imprescindível a vigilância e o conhecimento, para que nós possamos cada vez mais, acessar as coisas lindas que estão aí à nossa disposição nesse universo maravilhoso. E agora é com você, Edu. Tá bom, muito obrigado. Mais uma vez, boa noite. Então, continuando o estudo dos mensageiros, no capítulo 9, nós temos o André Luiz nos descrevendo situações em que médiuns frustrados, porque não conseguiram realizar as tarefas que lhe foram confiadas, voltam ao plano espiritual e, após uma palestra, que recebem a orientação, e o telésforo, né, vai lá trazer mensagens de estímulo a todos esses companheiros que tiveram as suas frustrações, cada um por cada motivo diferente, e a gente vai poder, eu peguei quatro, classifiquei em 4, né, porque é assim que está lá no capítulo, pelo menos da maneira com que eu consegui entender. Então, ouvindo impressões, os grupos, após a palestra, estão lá dialogando, ouvindo, conversando, e no primeiro caso, de uma senhora que eu fui lá pesquisando, e estava lá, primeiro fala do esposo, depois fala dela, e o nome é Mariana. Então, ela teve dificuldade quando ela estava encarnada, porque ela tinha sido, como todos nós já vimos no nosso lar, tudo é muito bem preparado, tudo é muito bem estudado. No nível dos mensageiros, a gente ainda está no início do livro, mas a gente já pôde perceber que é uma estrutura altamente eficiente para preparar os espíritos, para poder muni-los de toda a capacidade para que não se frustrem quando aqui estão, para realizar aquelas tarefas benditas em nome do nosso amado Jesus, aquele que realmente é responsável por tudo isso, é aquele a quem a Deus colocou sob as suas mãos a responsabilidade de que todos nós crescêssemos e não nos perdêssemos, para podermos, e para isso Deus nos coloca, né, que a gente tem a eternidade para conseguir. Quem consegue antes do fim da eternidade, que não existirá esse fim de eternidade, mas quanto antes a gente consegue, mais a gente vai viver dentro dessa descrição que a Deise fez, né? Com muita alegria, com muito amor, porque se a gente que ainda evoluiu muito pouco tem a capacidade de pensar pequenos momentos de felicidade, de alegria, de compreensão, imagine quando a gente estiver no nível acima. É só vermos as descrições do Kardec em relação aos mundos felizes, descrevendo aqueles espíritos que não foram felizes no planeta, se enganaram, fizeram o quanto eles sofrem, né? E os outros que são felizes porque fizeram aquilo que deveriam fazer em nome daquilo, dentro daquilo que o Cristo nos deixou, vivem numa outra esfera, né? Podendo ajudar, podendo estar na alegria de Deus, né? Imagina só como deve ser isso.
Então, a Mariana, ela veio e teve muita dificuldade. Por quê? Porque tinha um marido que não a compreendia, não descreve na lição se ele veio comprometido com ela, de apoiá-la ou não, mas às vezes a gente está comprometido com alguém ou com alguma ideia e não consegue dar vazão a essa possibilidade. Mas ela, quando ela marcava reuniões de estudo, quinta-feira à noite da Casa da Prece, aí o marido ficava bravo, não queria. Olha, hoje eu preciso na Casa da Prece da paz. O marido achava ruim, porque era egoísta, porque cobrava, porque achava, né, sempre botando empecilho. E aí o que acontece? Ela foi, depois de um certo tempo, ele já não estava dando conta de atuar sozinho, pressionando a esposa, chamava as filhas, cobrando, exigindo, quer dizer, minando toda aquela vontade que ela tinha. E ela não soube administrar, não teve o jogo de cintura suficiente para poder administrar o marido, fazer a parte de dar a assistência, mas não deixar de lado as tarefas com que ela havia se comprometido. Por quê? Porque ela passou por um grande investimento no plano espiritual em si mesma, com a ajuda dos benfeitores, e não, mesmo assim, estando preparado e tudo, não foi. E na conversa, uma amiga lhe diz: sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Então, até aquele momento, ela falava que não tinha feito porque o marido o atrapalhava. Então, a amiga, que também tinha tido dificuldades quando aqui teve, mas a orientou com essa primeira fase. Com o socorro da boa vontade, sempre poderemos contornar os problemas, né? E aqui a gente vê no convívio, porque aqui na casa, para mim, é uma escola fantástica, porque eu, como ermitão que sempre fui, me escondia, ficava quietinho no meu canto para não incomodar ninguém e para, principalmente, não ser incomodado, né? Porque a gente era mais fácil viver assim, né? Vivo bem com a esposa, não sei o quê, se isola, estamos no paraíso já, né? Não precisa de confusão. Mas a espiritualidade sabe do que a gente precisa. E aqui, com a bênção que é essa casa, nós temos num espaço pequeno milhões de atividades. Milhões, porque não dá para dimensionar. Ah, não é aquela. Não, são milhões, centenas de pessoas, né? E fazendo você, no começo eu ficava que nem barata tonta, né? Um zumbi ali, depois gradativamente a gente vai vendo, porque você aprende a dar um abraço, a tratar bem as pessoas, né? A não ser pesado numa situação. Então isso gradativamente vai cada vez, que nem uma bola de neve, né? Vai aumentando, você vai se entrosando com as pessoas. Às vezes você não está tão bem, um amigo chega e dá um abraço, nossa, aquilo, você vai para o paraíso, volta, né? E continua na tarefa. Então, a companheira da Mariana fala, olha, é preciso saber calar. A obediência e o otimismo que indicamos aos outros. Então, você precisa saber calar. Então, elas, como tinham sido preparadas aqui no plano, lá no plano espiritual para vir para a Terra, elas sabiam. Então, quando a gente chega, começa a dar orientação para um, orientação para outro, né? É a mesma coisa daquele que fala, mas não faz. Aí não adianta nada, né? Então, a companheira lembrou ela, você tinha preparação, era calar, não ficar criticando, não ficar... e sempre nos serve... em primeiro lugar, otimismo que indicamos aos outros sempre serve a nós em primeiro lugar. Aquilo que a gente vê no Evangelho, quando às vezes a gente tem a oportunidade de fazer um comentário, está aqui falando sobre a lição, a importante é que isso primeiro é para nós que estamos, né? Quando você chega com a intenção de querer falar para os outros, no final daquela tarefa, você vê que você não conseguiu fazer nada, porque você não colocou para você, não entronizou aquilo que você estava falando. Você não tem esse conceito, né?
Então, no segundo caso, é justamente o caso da amiga de Mariana, que estava até agora dando orientação a ela, né? Então ela fala: fomos ao círculo carnal para construir com Jesus. Esse é um dos grandes enganos que a gente comete quando a gente começa a atuar numa tarefa, por exemplo. A gente faz da maneira, mede da maneira, com a nossa régua, faz do jeito que a gente acha que tem que fazer, ajuda o outro do jeito que você acha que você tem que ajudar, do jeito que você acha que a pessoa precisa, quando na verdade é tudo ao contrário. A régua é de Jesus, não é nossa, a tarefa é de Jesus, não é nossa. A tarefa que você está sendo convidado para realizar é para você se melhorar e não melhorar o próximo, né? É você entender que o caminho que Jesus deixou é para você. Quando nós estivermos totalmente construídos para essa aplicação do Evangelho do Mestre, é como os grandes santos que a gente teve durante o período da Igreja Católica, é como o nosso amado Chico, é como o nosso Bezerra de Menezes, é como o nosso Eurípides Barçanufo, que teve a oportunidade não só de demonstrar, mas de executar conforme o Cristo nos deixou. E essa é a grande diferença. Senão a gente fica patinando, fazendo com a nossa maneira, e isso normalmente, não que todos estejam enganados, né? Mas normalmente quando a gente destoa é porque você está fugindo daquilo que o Cristo nos deixou. E ela ainda diz: às vezes entramos em contendas desnecessárias. Quando a gente chega na casa, mas assim não está bom, devia ser assim. Aí, né? Então, para que isso? Aqui ele fala lá em cima, ela fala, né? Calai-vos, não ficar fazendo pandemônio com coisas pequenas, né? Vamos consultar o Evangelho. Esse é o nosso livro de cabeceira, o Evangelho, né? Porque o Cristo, ele tem experiência de bilhões de anos, ele sabe o que ele deixou, o que ele trouxe de Deus para que a gente tivesse um caminho a seguir. Então, às vezes, entramos em contendas desnecessárias. Quem deseja ter razão, isso não foi ela que disse, eu que introduzi aqui, porque eu gosto de usar essa... Quem deseja, não fui eu que coloquei, mas não está na lição diretamente. Quem deseja ter razão, não encontra paz, né? Então, qualquer situação que você está, se você quer ter razão, você bate com um, bate com o outro, porque o outro não pode fazer diferente do que você está fazendo. Então, para ter paz, a gente não pode querer ter razão, a gente precisa querer ajudar, querer fazer como Cristo nos deixou, querer fazer de maneira melhor do que a gente sempre fez e nos parâmetros do nosso mestre. No terceiro caso, Ernestina não conseguiu realizar suas tarefas pelo empecilho do medo. Muito acontece isso no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente tem medo de realizar alguma coisa porque a gente tem o orgulho de não querer errar, né? Então, às vezes, a gente se torna agressivo, né? Eu já olhei um pouco para esse meu lado também. Então, a gente se torna agressivo para sufocar, para ninguém... não vou chegar perto porque ele é perigoso, né? Vamos dizer assim, né? E para a tarefa no Cristo, não precisa ser perigoso, precisa ter amor, precisa ter carinho. Se a gente não tem aquele amor sublime, precisa trabalhar conforme as normas da caridade, né? Da fraternidade, do silêncio. E ainda ela coloca... que ela temia tudo dentro dela. Ela olhava os indivíduos, os espíritos que vinham tentar comunicar-se através dela, ela os achava galhofeiros. Nela mesmo temia suas tendências nocivas.
Ou seja, aquilo que ela percebia que não era tão bom, ela ficava com medo que aquilo tomasse conta. E ficou paralisada. Não conseguiu realizar nada. Mas teremos sempre os elementos contrários, a lição nos coloca. Dentro das ironias da ignorância, ataques da insensatez, sugestões da nossa própria animalidade, estamos no mundo para lutar pela nossa melhoria. Então, todas essas situações que eu enumerei aqui, são situações que acontecem no nosso dia a dia, né? A nossa ignorância, trazendo palavras de desacordo, a nossa insensatez, tomando atitudes não tão benéficas assim, a nossa animalidade ainda, porque Emmanuel mesmo nos coloca que nós somos recém-saídos da animalidade. Então, essa animalidade que existe em nós ainda deturpa as nossas atitudes. Então, mais uma vez, nós estamos aqui pela nossa melhoria, pela nossa transformação. O Evangelho é esse benefício que todos nós temos para podermos nos transformar. É o nosso impulsionador. E no último caso que eu coloquei aqui, é do esposo de Adélia. Esse esposo de Adélia, que eu não consegui localizar o nome, acho que o nome dele não é colocado na lição, ele tinha um casamento feliz, uma companheira que o completava, uma companheira que lhe trazia equilíbrio, uma companheira que era parceira nas atitudes que ele teve até aquele momento, em que ela, naquele momento, e é justamente tudo programado, né? Então ele recebe o apoio para se fortalecer, e aí ela deixou, desencarnou, voltou para o plano espiritual, e ele, a partir daquele momento, tinha que tocar a vida sozinho, porque na verdade a gente vai ganhar autonomia quando você prova para você mesmo que você tem capacidade de resolver as coisas que vão surgir na sua vida, né? E aí, quando ele perde a esposa, ele não tem o equilíbrio de ficar calmo, de ficar tranquilo, de ficar esperando as soluções que o plano espiritual ia trazer para ele poder continuar nas suas tarefas, e ele se envolve num novo relacionamento, casa novamente, casa pela segunda vez, né? Tem uma nova esposa, e essa esposa não tinha as qualidades morais que a primeira esposa tinha. E aí, então, ele se perde totalmente, porque ele está acostumado a fazer apoiado em alguém, né? E aí, quando você se apoia numa areia movediça, você afunda, né? Então, esses foram os 4 casos que eu pude observar nessa lição, que desses 4 casos nós temos situações para... As perguntas da Deise vão provar como a gente tem agora. Dos companheiros, eu não sei se estão tendo perguntas, mas a gente vai conversar aqui desse desdobramento de 4 casos que a gente expôs aqui, para a gente poder se inteirar com a lição do livro. Mas são muitas situações, né, Deise? São muitas... Variados, né? Mas já temos uma pergunta. Opa! Leandro, boa noite a todos. Aproveitando a data para desejar um feliz aniversário à nossa querida Deise. Eu pergunto, como espírito, também temos uma data de nascimento? Olha, Leandro, nós sabemos que é Deus que cria, né? Então, desde o início a gente viu que para o espírito ser individualizado e ganhar a sua responsabilidade em si mesmo, nós percorremos um longo caminho, né? Desde a criação do planeta, das águas, do mineral, do vegetal, do animal, até chegar em condições de um corpo adequado para receber o espírito. Então sabemos que quem cria é Deus, mas não sabemos quando foi
e nem onde, né? Então isso pertence a Deus e nós não temos condições de saber. Quando a gente aprende lá, né, que é Deus, Espírito e Matéria, a gente ainda está muito pouco no conhecimento da matéria. Então, da criação do Espírito e de tudo que existe, nós ainda conhecemos muito pouco. É Deus que cria e nós sabemos que somos criados simples, em conhecimentos, né? Mas que a caminhada da vida, nas longas reencarnações, vai nos fazer chegar de volta até Ele, né? Então aí a gente vai conseguir entender um pouquinho mais. Obrigada, Leandro. Pergunta do Leandro. O que percebo neste capítulo é que estamos aqui para aprendermos e evoluirmos, e que cada vez que aqui voltamos, mesmo diante dos erros, existem alguns acertos que colaboram para o nosso aprendizado. Nunca regredimos? Nunca regredimos. Isso o Kardec já deixou bem claro, que nós nunca voltamos atrás. Nós podemos aumentar os nossos débitos. É como se você fosse ao banco, pedisse um dinheiro emprestado, na hora de pagar não paga. Aí você vai lá e pede mais dinheiro emprestado. Então você aumenta o seu débito, mas você é você mesmo, né? O espírito não volta atrás, o espírito não retrograda, né? Retroade. Né? Então ele sempre pode ficar estacionado numa encarnação, aumentar os seus débitos, mas não tem retorno, né? Não vai voltar a uma situação anterior. Isso, Leandro, a gente não retroage porque a gente não conquistou, né? Se a gente tivesse conquistado alguma coisa, a gente só vai para frente. Então não é que ele retroage, ele não conquistou, ele está ainda naquele nível que ele tinha atingido anteriormente. E que sim, em todas as nossas reencarnações nós podemos passar por isso que o Eduardo falou. Nós podemos acertar um pouquinho, né? Podemos não fazer nada, voltar do mesmo jeito, ou podemos, inclusive, conseguir mais débitos a serem sanados posteriormente. Porque isso vai fazer com que a gente gaste tempo ao invés de estarmos evoluindo, mais próximo da felicidade, nós temos coisas para serem refeitas, né? E nenhuma encarnação é totalmente perdida. Porque aquilo que nós não conseguimos aprender ou aquilo que fizemos de forma não muito boa, já foi um aprendizado para a próxima que nós teremos que fazer novamente, né? Então, nenhuma encarnação é perdida e nada do que a gente passa, no sofrimento, na dor, nesses débitos que conquistamos, eles servirão de apoio para que possamos fazer melhor aquilo que a gente não fez bem. Até as lições que hoje nós estamos vendo, elas estão nos servindo para nos atentarmos da necessidade de não nos voltar a cometer aquilo que os espíritos nos deixaram com essa lição. O André Luiz foi lá justamente fazer todo o trabalho para a sua transformação, observar e nos trazer. Então a frustração da Mariana nos serve hoje de exemplo para que a gente preste atenção quando acontecer com a gente, né? E é muito interessante esse caso, né? A gente quer sempre pôr culpa nos outros pela nossa falta de boa vontade ou de firmeza. E aqui é interessante porque eles falam que ela poderia ter conversado mais com as filhas, tentado explicar algumas situações dentro daquilo que aquelas filhas poderiam naquele momento aceitar, né? Exato. Mas ela achou mais fácil desistir do que ficar nesse esforço constante para poder conseguir alguma coisa. É verdade. Tem mais perguntas aí? Pode vir. Boa noite. Eu gostaria de saber, assim, a gente sabe que o karma principal, em geral, está na família, né? Então, a gente vai levando a vida ali, tentando resolver esse karma.
Vamos supor assim que a gente consiga resolver o karma ou que, ok, a gente fez tudo que era possível e aí o livre-arbítrio de cada um é o livre-arbítrio de cada um. Por exemplo, me sinto em paz, fiz o que eu tinha que fazer. E aí eu sinto um impulso, assim, algo, né, que eu tenho um outro caminho aí para seguir. Porque os outros caminhos que eu ia seguindo, eles estavam, de certa forma, relacionados a um karma familiar. E à medida, então, quando pode acontecer isso, a gente vir com 2 missões, ou tipo, resolve o karma familiar, depois vai para aquela missão. Ou a gente, isso é uma conquista, a gente conseguiu resolver mais ou menos lá o karma familiar e ao longo do processo, o plano, sei lá, você se desvia do plano encarnatório para o bem, por exemplo, há uma possibilidade disso acontecer? Olha, Rosa, nós trazemos um planejamento, mas também nos é dado o livre-arbítrio para que a gente escolha. E não nos é dado ainda saber, né? Porque se a gente soubesse aqui o que é certo ou errado dentro das responsabilidades que a gente assume e que a gente vai seguir um caminho ou outro, seria mais fácil. Mas a misericórdia nos faz esquecer para que nós nos tornemos responsáveis dentro do conhecimento que você já tem. Então, o livre-arbítrio e a responsabilidade vai ser sempre de cada ser. Ele que vai ter que ponderar o que já fez e as possibilidades que tem a ser feita, né? Sim, muito obrigada. Outra pergunta. É a Rosa, gente. Sou eu, a Rosa Barcelos. Falar mais alto, né? A minha pergunta é assim, e se a gente, esse esquecimento, né? Como que a gente vai fazer, assim, para tentar lembrar disso? Para que a gente tome o rumo encarnatório que a gente veio fazer aqui, pelo amor de Deus. Onde está a luz? A luz está nas tendências que aparecem em você. Então, Deus na misericórdia, Ele nos faz esquecer, porque muitas vezes não teríamos condições ainda de entender o que aconteceu no passado para estar de novo junto com aqueles seres. Então, são as tendências que aparecem em você, são os sentimentos negativos que geralmente aparecem, que é onde você tem que trabalhar. São nestes sentimentos. Que tipo de sentimento é? O que eu posso fazer para me sentir mais em paz e não afetar o outro? Tá bom? Muito obrigada. Pergunta da Eduarda. Queria saber se podemos reencarnar várias vezes até aprender a ser melhor. Sim, reencarnaremos quantas vezes for necessária para que o aprendizado se faça. E é sempre aos pouquinhos, a gente não consegue dar o pulo do gato, não existe milagre. Nós temos que, aos poucos, ir aprendendo, tomando conta de nós mesmos, nos vigiarmos, nos entendermos, pesquisar dentro de nós e se melhorando aos poucos. Mas vamos viver várias vidas, esta é a promessa de Jesus, né? Nós somos simples, mas vamos chegar um dia a ser espíritos iluminados. Pode vir. Ana Paula. Eu percebo algumas pessoas, às vezes, que têm uma vida tranquila, as coisas acontecem dentro do esperado, o casamento, os filhos, o trabalho, o sucesso profissional, a aposentadoria. Pessoas que assim não tiveram grandes erros na vida, mas também não tiveram grandes desafios, grandes lutas, né? E também não se dedicaram, não direcionaram ações assim, não fizeram nada errado, mas também não fizeram nada de bom, né? Não fizeram o bem, não é nada de bom, mas é o bem, né? Esse tipo de encarnação, eu acredito que deve ter algum caminho, alguma coisa que poderia ser feito, que talvez não percebeu, né? Eu vejo assim, pessoas bem
protegidas. Não, eu estou aqui, não fiz o mal, também não fiz o bem. Não fiz o bem, também não fiz o mal. Tá tudo bem, tá certo, eu estou no meu caminho. Né? Isso é considerado uma estagnação, né? Ou é considerado um débito, aumenta a minha conta? Olha, Paulo nos lembrava que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Então, todos nós, onde estivermos, temos condição de falar uma palavra amiga, de dar um sorriso, de fazer dentro do nosso lar, mesmo que a gente não pode sair para lugar nenhum, fechado como estamos agora, nós podemos fazer alguma coisa, nem que seja orar por aqueles que estão necessitando. Oi, Edu, eu estou aqui, que eu posso fazer uma pergunta, então? Claro. Então, aqui, olha, a gente olhando aqui no caso da Ernestina, né? E que a amiga dela fala aqui a realização de algo útil para o bem de todos, né? Com vista à eternidade. Então, ela fala assim, ó, muitas vezes contamos com assédio de todos os tipos de elementos e de comentários. Né? E nós, quando... nós sabemos que na própria doutrina espírita a gente sofre muito isso, né? Quando a gente se sente firme num caminho que você quer seguir, você sente estes ataques, né? Ela fala, ó, ironias, insensatez, sugestões inferiores. Como que a gente tem que agir quando isso acontece? Primeiro, nesses momentos que a gente recebe esses desconfortos, são os momentos que a gente tem. Primeiro, se calar, não vai querer responder na mesma velocidade do que chegou, né? Depois, procurar nos nossos conhecimentos aquilo que o Cristo nos falou. E essa coisa também que você disse para a Rosa, das nossas tendências, se a gente passa um grande período da nossa vida observando as nossas tendências, a gente vai se preparando para essas situações, né? A gente consegue ver uma tendência nossa no outro e para a gente tentar se melhorar, quando a gente vê que não gostou no outro? Principalmente quando a gente não gosta de alguma coisa em alguém, é porque a gente não gosta da gente aqui. É porque temos ainda, né? Justamente porque temos. Porque a gente só observa aquilo que sabe, né? Você só vê no outro aquilo que você tem dentro de você, né? Porque se a gente tivesse a luz de um espírito evoluído, a gente iria ter a compreensão de um espírito evoluído, a gente ia ter o amor de um espírito. Nós já podemos hoje, com o conhecimento que a gente tem, né, da doutrina espírita, de tudo que o Evangelho nos fala sobre as virtudes que a gente tem que conquistar, a gente precisa então se colocar no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo, para aquilo que ele está fazendo. E também assim, né? A gente se colocando no lugar do outro, fica mais fácil da gente começar a fazer a caridade. Porque, e se eu tivesse nessa situação? O que eu gostaria? Não é isso que o Cristo fala? Coloque-se no lugar do outro, faça o que você quer para você, faça para o outro, né? Então, a pessoa está com fome, e se eu tivesse com fome? Porque a gente arruma, como a própria lição de hoje nos diz, milhões de desculpas para não levar aquilo que a pessoa precisa, não atender o pedido que nos é feito. E até não nos melhorarmos, porque custa muito esforço. É isso. Aqui ele fala assim também, não viemos ao mundo para descanso injustificável. Quanto tempo nós perdemos, muitas vezes, estou cansado, em vez de ler alguma coisa instrutiva que vai servir mais para frente, ou que está nos preocupando, né? Vamos descansar um pouquinho. Quantas vezes já passou a ideia de a gente fazer uma independência financeira para poder viver, né?
como se no plano Lê do espiritual engano, isso quando fosse pensávamos assim, não. lê do engano, né? Porque a gente vendo as lições, a gente vê o quanto esses espíritos trabalham, né? E aqui também, nesse mesmo item, né, ela fala assim, que está muito ligado hoje com o nosso evangelho e com o nosso estudo. Sim. Ela fala sobre que tememos as mistificações Exato. e acabamos por mistificar os serviços do Cristo. Exato. Isso daí é uma coisa muito intensa, né? Porque o Kardec, ele, naquele momento, como não se tinha parâmetros, ele deixou a frase, e que muitas vezes a gente não tem total capacidade de entender isso, que era melhor negar 9 verdades do que aceitar uma mentira, né? Então, se a gente entra nessa linha, é como a Ernestina, né? Que fala de que ela tinha medo de tudo, porque ela tinha medo de mistificar e no fim acabava se isolando, paralisada e não fazendo nada. E quando a gente transforma a ação do Cristo numa ação agressiva, numa ação de cobrança dos companheiros que estão em volta da gente, é que a gente faz a transformação daquilo. Então nós precisamos estar muito atentos com os que estão à nossa volta, encarnados e desencarnados, né? Porque aquela ideia repetitiva que faz a gente ficar paralisado é uma prova de que aquela ideia não é nossa, né? E também aqui no outro caso, ele fala aqui do marido da Adélia, né? Que muitas vezes a gente está num caminho correto, tudo, num determinado momento acontece alguma coisa e a gente desvia. Então, assim, é triste porque nós não conquistamos, por isso que desandou, porque não tínhamos aquele suporte. Exato. E quando a gente percebe que acontece isso com a gente hoje? A gente precisa estar muito atento, porque os companheiros vão vir conversar com a gente quando a gente está destoando. Os espíritos que gostam da gente na casa vão conversar com a gente, vão pressionar, porque você gradativamente vai percebendo da onde vem a pressão, né? Mental. Eles vão trazer de várias formas, né? Dentro da casa, nos amigos, num livro. E quando a gente ainda não está consistente nas atitudes que toma, as coisas começam a querer desandar tudo, né? É dentro de casa, é fora de casa, é o pai, é a mãe, é o irmão. Todos errados? Não tem ninguém errado, né? Só nós. Só nós mesmo. A culpa é nossa, o erro é nosso. Por quê? Porque tem aquela outra frase que é característica, né? Deus não dá o frio maior do que o cobertor que a gente tem em casa. Então, se a gente está sendo testado em alguma coisa, está sendo colocado diante de alguma coisa, e o pior é quando a gente, por orgulho e por vaidade, não quer se transformar, né? Você só aumenta a dor que você vai sentir. Mas você os instrumentos virão. Nós precisamos aprender a ver. É um livro, é uma frase, é um companheiro, é a situação de alguém que você gosta, que vai te alertar. Sempre vem. Jesus e os seus escolhidos, ou seus que estão ali para nos ajudar, estarão sempre ao nosso lado para essa ajuda, né? E aqui também ela fala assim que já espiou muito sobre esses débitos que ela não conseguiu fazer, né? Dessas mistificações. Provavelmente era uma médium que estava assim um pouquinho desequilibrada em função do pouco esforço que ela fazia para conseguir superar tudo isso que faziam, essas ironias e tudo mais, né? E aí ela fala assim: já espiei muito nas regiões inferiores, mas aguardo novos recursos da providência. Fala pra gente um pouquinho desse Deus misericordioso. Exato. Eu acredito, né, quando eu li isso daí, eu entendi assim, que quando ela saiu do plano terreno, ela foi para áreas, para regiões de expiação. Que ela estava sintonizada. Ela estava sintonizada, como o André Luiz nos descreve quando é o período que ele passou no umbral, né? Então, era para ser mais, foi até menos, porque houve a interferência da mãe através
do ministro, aquela coisa toda, mas eu acredito que ela tenha ido para essa região. Mas agora ela está de volta, porque já espiou lá o tempo que ela deveria espiar, na onde ela tomou consciência, né, do que ela fez. Gastou aquela energia deturpada que foi sendo construída por ela nessa última encarnação, e aí então ela está de volta no nosso lar para se preparar de novo, se equilibrar. Então todos nós vamos ter novas oportunidades se não conseguirmos fazer sempre, agora. Né? Sempre vamos ter, porque Deus é misericordioso, Deus está, como eu já disse há algum tempo atrás, Ele dá a eternidade para a gente, então Ele não vai fechar a porta, né? Ele não mede a cada um de nós com a régua que nós mediríamos uma pessoa que a gente tem um relacionamento. Então Ele sempre vai dar. Por quê? Primeiro porque Ele sabe o que Ele construiu. Como é nos dito, você mesmo já disse hoje, fomos construídos simples e ignorantes. Se nós fomos construídos simples e ignorantes, somos nós, com a ajuda de Deus, de Jesus, do nosso benfeitor individual e dos nossos outros benfeitores que nos envolvem aqui na casa, nas nossas tarefas, é que nós vamos gradativamente alcançando esse equilíbrio, né? até chegarmos onde a gente consegue. Mais uma pergunta. Pergunta da Ana Paula. Boa noite. Parabéns, Deise querida, pelo teu dia. A espiritualidade pode permitir o desencarne a fim de que o espírito não se endivide mais? Como isso funciona? Olha, nós temos um tempo certo para cumprir as coisas aqui na Terra, mas também a providência divina, ela tem um amor imenso por todos nós. Então, quando aquele período de endividamento nosso, né, que nós estamos nos endividando mais, e isto está provocando muito mal à nossa volta, que o mal que nós estamos fazendo é muito grande, então ela pode permitir sim que isso aconteça. Tem mais uma, né? Isso. Como seriam as próximas encarnações desses espíritos que vieram como médiuns e faliram? Olha, dona Mari, eles podem vir de novo como os médiuns para trabalhar muito mais ainda, né? O que a gente aprende é que a mediunidade, ela vem como uma prova muito difícil para o médium. Aqueles que faliram muito, né, que estão já naquele grau por maldade, por dinheiro, então a misericórdia divina faz com que eles fiquem fora desse estado durante algum tempo, né, desse estado de mediunidade, para que eles possam recuperar tudo aquilo e que eles não sejam encontrados por outros a quem eles fizeram tanto mal. Então, muitas vezes, eles são retidos em corpos diferentes, né? Em corpos mais deteriorados, para aguardarem um tempo, para que eles possam se recompor um pouco mais no seu perispírito e voltar numa nova vida para poder seguir em frente, resguardando tudo isso daí, né? Nesse ponto se me permite, Deise, nesse ponto do médium que faliu e depois voltou, o Chico contava uma historinha que era assim, fizeram essa pergunta para ele, né? E aí ele deu um exemplo do médium que morava bem pertinho da casa espírita. E nunca achava a hora de desenvolver, aconteciam as coisas, era isso, era aquilo outro, passou a vida e não fez nada na mediunidade. Bom, quando voltou morando, ficou muito preocupado com aquilo e foi morar 3 léguas de distância da casa espírita e tinha que ir a pé para trabalhar na casa espírita. Né? E o remorso dele era tão grande e ele foi. Né? Então é isso, a dificuldade aumenta. A gente não sabe muito bem qual é a condição, né, que aconteceu com cada um desses seres, né, para ter a próxima reencarnação de acordo
para que ele possa aproveitar, né? É verdade. Mas essa pergunta para o Edu, então, o comentário, é que o marido da Adélia, né, ele fala aqui: não aprendi a ciência da conformação, nem me resignei a percorrer sozinho as estradas humanas. Ele tinha ficado viúvo, na verdade, e daí isso acontece muito hoje, né? As pessoas ficam sozinhas na vida por um motivo ou por outro, né? E não se conformam, né? Não se reencontram, na verdade, e às vezes coloca a própria felicidade ou a própria missão nas mãos de outro, né? Isso é comum, né, Edu? Eu acho bastante comum, né, Renato? Porque a gente tem visto na nossa vida pessoal mesmo, se a gente arruma alguém para resolver os nossos problemas, é melhor, né? Quando, na verdade, é o pior, né? Porque a gente precisa se responsabilizar, né? Se a vida está nos pedindo para acordar às 5 da manhã e trabalhar até a meia-noite, você, se não está dando conta, para isso existe a oração, para isso existe o benfeitor. Olha, pai, eu não estou dando conta, não precisa fazer nenhuma oração no grão de milho, fazer nada disso. Meu pai, me ajuda a ter força para eu cumprir a tarefa que eu tenho que cumprir. O pai está lá, ele vai nos dar força, ele vai nos dar condições para isso, né? Tem eu estou lendo uma biografia do Vianney, que é um dos espíritos que participaram, e eu não entendia, porque eu anteriormente trabalhava numa casa espírita em que a gente trabalhava para os cegos. Então, essa lição do Vianney a gente lia frequentemente para tentar amenizar aquelas pessoas que estavam ali, os que recebiam, né? Então, o Vianney coloca lá no Evangelho: mas por que vocês me chamaram aqui? Para eu botar a mão nesse cego e curar a vista dele? E eu falei: mas caramba, né? Agora que recentemente eu fui prestar mais atenção, aí o Vianney, ele fez centenas de atos durante a sua encarnação como Vianney, que ele provocou a cura, e ele não era um cara super humilde, super preocupado em não se perder naquela encarnação, e ele colocava tudo na mão de Santa Filomena. E ainda ele falava no Evangelho: olha, Santa Filomena, lá quando ele estava fazendo as palestras na igreja: ô Santa Filomena, a senhora quer fazer milagre? A senhora faz lá fora, porque aqui eles pensam que sou eu que estou fazendo. E ele fez milhares de milagres, ele curou milhares de pessoas. Então você vê que até a colocação que é chamado o Vianney para poder falar, para deixar uma lição para a gente, é dentro daquilo que ele tinha domínio, né? É a maneira com que ele viveu, a maneira com que ele cresceu. Edu, aqui no livro, seguindo aí isso que o Renato contou, ele fala o seguinte, né? Que este médium que não soube caminhar sozinho e desvirtuou porque não tinha mais o apoio daquela que veio para ajudá-lo, ele fala aqui como vai ser a próxima encarnação dele. Ele fala assim: a minha próxima será muito difícil sem a companheira bem-amada. Então, aquele que não aproveitou o que está perto no momento, na próxima vai ter que fazer um esforço maior para se superar em tudo aquilo que ele falhou aqui, né? Vai ter que morar a milhares de léguas do centro, né? As suas considerações agora? As considerações de agradecimento ao plano espiritual, porque essas oportunidades que a gente tem, às vezes, de falar do Evangelho, de falar aqui das lições, isso nos traz bênçãos inimagináveis. A gente para pensar do nosso interior, né? Eu no começo, a gente tem aquela coisa assim: não, vou lá falar, vou fazer, né? E isso gradativamente vai ficando por terra. E isso, cada lição hoje para mim é o que eu devo guardar para o meu coração disso que nós vamos conversar. Isso que é importante. As lições são infinitas,
as possibilidades da nossa transformação são mais ainda, e Deus está conosco, Jesus está nos protegendo, os benfeitores, o nosso amado Chico nos dá tantas oportunidades para a gente olhar para dentro, para que quando a gente estiver equilibrado, consiga ajudar quem está na nossa frente. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite, e eu gosto sempre de dizer o seguinte: obrigado pela paciência que tem comigo. Todos aqui nessa casa bendita, a espiritualidade, né? E muito obrigado sempre. Então vamos, neste momento, mais uma vez, agradecidos pelas bênçãos da noite, por tudo que recebemos, rogando ao Divino Mestre que estenda suas bênçãos de luz e de paz por todo o planeta Terra, por todos os homens, por todas as criaturas e por toda a criação. Que Ele possa chegar levando o lenitivo do seu amor a todos os aflitos do corpo e da alma. Rogamos a Ti, Mestre, que as suas bênçãos possam alcançar todos aqueles que têm os seus pedidos em nossos grupos de oração, que eles possam, neste momento, receber o lenitivo do seu amor. Rogamos, Mestre, por todos os governantes, pelo nosso país, para que o amor se fortaleça, a solidariedade cresça e que possamos fazer sempre um país melhor para todos. Rogamos por esta casa que nos acolhe, pelos seus dirigentes, por todos os assistidos, por todos os amigos que aqui conquistamos, pelos nossos lares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares. E rogamos, Senhor, por nós mesmos, para que possamos, no seu Evangelho de amor, encontrar sempre o caminho que nos levará até o Criador. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E a Mãe Santíssima, rogamo-lhe, Senhora, que cubra-nos com seu manto de luz, de paz e de amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite.